Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Live Mev, onde nós falamos sobre a mudança de hábitos para trazer mais saúde para a sua vida, sempre baseadas nas diretrizes da medicina de estilo de vida. Procuramos trazer uma linguagem acessível para que todos possam se beneficiar dos conteúdos. E a nossa mensagem principal é que você é o maior responsável pela sua saúde. Lembrando que saúde é o equilíbrio entre o bem-estar físico, emocional, espiritual, social e ambiental. A saúde está ao alcance de todos que se dispuserem a iniciar essa caminhada em busca do conhecimento, dos recursos que a ciência nos traz e do potencial real que temos dentro de cada um de nós, conquistando assim a liberdade de escolhas conscientes, com autonomia e assertividade. Você que está nos ouvindo já deve estar nesse caminho da busca por uma vida mais plena e saudável. Então, convidamos você para ser o quarto integrante da equipe da Live Mev, junto comigo, que sou a Jaqueline Pegorini, e com as minhas parceiras, a Samantha Bambati e a Paula Brandt. Lembrando que a mudança acontece a partir daquilo que está vivo em nós. Bem-vindo a mais um podcast da Live Mev. Hoje nós vamos falar sobre o pilar controle de substâncias tóxicas. Você está na dúvida se exagera na bebida? Gostaria de parar de fumar ou de mudar algum hábito nocivo? Todos nós estamos sujeitos a desenvolver alguns comportamentos viciantes, seja uma compulsão de verificar constantemente as mídias sociais, fumo, bebida excessiva ou qualquer outro comportamento que nos percebemos incontrolavelmente repetindo. Sabemos que o uso de tabaco e o consumo excessivo de álcool aumentam os riscos de muitas doenças crônicas e até de morte. Que hábitos alimentares podem se transformar em transtornos sérios e que o excesso de exposição a mídias sociais é prejudicial. Não há como falar em vícios sem falar em hábitos. Claro que alguns vícios causam dependência química ou transtornos psiquiátricos e precisam de um trabalho maior. Mas se entendermos por que se tornar um vício no princípio, temos um caminho para começar a controlá-los. Então, Paula, eu acho que é útil entender o mecanismo do vício, de como as adições acontecem, né? Hábitos como mídias sociais, né? Que é uma coisa recente, vício por alimentos e abuso de substâncias tóxicas como álcool e tabaco, né? É interessante a gente saber que, primeiramente, tem motivos emocionais, né? Alguns gatilhos emocionais que podem levar a gente a começar com esse hábito, e saber que tem uma causa física também, né? Nosso corpo libera substâncias, nesse caso a dopamina, né, que é o neurotransmissor responsável pela recompensa, que nos leva a querer repetir uma sensação de prazer que foi gerada por um comportamento, né? Então a gente tem uma satisfação ali, uma sensação agradável, né? E que é liberada quando a gente faz alguma coisa. E aí a gente quer repetir aquilo. Então os vícios, eles começam dessa forma. E aí é comum a gente utilizar esse comportamento, que se torna um hábito, como recompensa. Então, por exemplo, eu chego em casa cansada do trabalho, eu vou tomar uma tacinha de vinho porque eu mereço, né? E aí aquela tacinha vira uma garrafa. Ou eu vou comer aquele pedacinho de chocolate com a minha barra inteira. Ou, né, para quem fuma, eu vou fumar um cigarro porque eu preciso relaxar. E hoje em dia eu já até falei um pouquinho, né, ali em cima, né, as mídias sociais, né, o Instagram, que a gente
começa a olhar e ajuda a gente a se desconectar do problema, né, no momento. Só que a hora que você percebe, passaram horas ali, você nem percebeu, né? E eu falo que eu sou abduzida pelo Instagram. Nossa, fui abduzida, deixa eu largar isso aqui, né? Então, é útil saber para prestar atenção e é útil saber desse mecanismo, porque da mesma forma que a gente desenvolveu hábitos nocivos, a gente pode usar isso para desenvolver hábitos saudáveis e ajudar a substituir pelos vícios prejudiciais, né? A abandonar esses vícios. Um exemplo que eu acho interessante é o do cigarro eletrônico, né? Que hoje virou uma febre, mas ele chegou a ser usado como uma forma de ajuda na cessação do tabagismo, né? Para quem queria parar de fumar, para substituir um vício pelo outro. Só que acabou hoje se tornando ele mesmo um hábito muito nocivo, né? Porque, diferente do cigarro, ele não tem uma regulamentação, né? Não tem um controle. E como ele é muito recente, tem poucos estudos, né, sobre os seus efeitos nocivos ainda, e as pessoas acabam usando como se ele não causasse nenhum dano, né? Mas no que já foi feito, no pouco que já foi feito, estudado, já é sabido, né, que ele sim causa prejuízos à saúde. E aí, eu acho que a gente podia começar falando do álcool, né? E a minha sugestão era que a gente repensasse o beber social, né? Uma tacinha por dia, né? Mas eu tomo só uma taça por dia, né? Porque é saudável, né? Eu ouvi dizer que é saudável. Agora, por que é saudável, né? Eu já ouvi várias vezes isso, né? Que é saudável, uma tacinha por dia. E a justificativa que dão é o resveratrol, né? Porque ele é antioxidante. Mas o álcool tem efeito contrário. Então, assim, da onde vem o resveratrol? Vem da uva, né? Então, eu posso tomar um suco de uva, eu posso comer uma uva, eu não preciso tomar uma taça de vinho, né? Associado a isso, né, já que essa ideia de que é saudável, é porque esse pouquinho de álcool poderia ser considerado como um fator de relaxamento mesmo, né, de te dar uma sensação de calma, de estar um pouquinho mais relaxado. Só que isso também pode ser atingido de uma maneira mais saudável do que através do álcool. E até pelo aquele mecanismo que você estava descrevendo anteriormente, né? Que como ele gera esse loop aí de vício, de entrar no mecanismo de querer mais a dopamina, acaba você não ficando só nessa tacinha medicamentosa, né? Sim. Então, olhar para isso com um pouco mais de critério. Então, eu acho que respondendo, né, a essa pergunta, beber uma taça por dia é saudável, né? E aí a gente falou do resveratrol e dessa sensação de relaxamento, né, que poderia ser benéfica, né? Então, e esse assunto ainda é polêmico porque é pouco estudado, mas já começou a ser estudado, né? Porque dizia-se que uma tacinha por dia era saudável. Hoje em dia, os cientistas estão questionando se essa tacinha por dia é realmente saudável, porque o vinho faz parte de algumas culturas, né? Está muito presente em algumas culturas diariamente, acho que principalmente na dieta mediterrânea, né? Na Itália. Mas, enfim, isso está sendo estudado, né? Até que estão colocando na balança o bom e o ruim, né? O custo-benefício, se vale realmente, né? O quanto faz bem e o quanto faz mal, para pôr na balança ali e ver o que vale a pena. Mas, enfim, isso fica no ar, porque, como eu falei, ainda é muito pouco estudado, né? Na verdade, controverso, né, Jaque? É controverso, tem uns que puxam para um lado e outros que puxam para o outro, né? Normalmente, quem gosta da tacinha todo dia fala que é bom, né?
Quem não precisa, quem já parou todo dia, fala que não é necessário. Eu me incluo aí, porque eu já fui do outro lado e hoje eu puxo para o outro, porque eu percebi em mim a diferença, né? Exatamente. O benefício de não tomar uma tacinha todos os dias. E eu gosto de vinho e bebo vinho. Mas, enfim, continuando. Então, acho que aqui a gente pode dar algumas informações valiosas e baseadas em pesquisas do que é o beber moderadamente, né? Então, a gente já vai falar aqui de doses, né? Segundo as diretrizes, a dose padrão, cerveja, 340 ml, então é uma latinha de cerveja. O vinho, 140 ml, lembrando que uma garrafa tem mais ou menos aí umas 5 doses de vinho. Destilados, 40 ml, vodka, gin, cachaça, uísque, são as doses, né? E aí o consumo de baixo risco é considerado uma dose dia para mulher e 2 doses dia para homens. Só fazendo parênteses aqui, é um consumo de baixo risco. De baixo Não tem risco, risco, né? Seria, então, exato, não é cessar o risco. A uma taça ou uma dosezinha de destilado. Né? Isso, E aí o consumo de alto risco para homens, mais do que 4 doses em qualquer dia, mais do que 14 doses em 7 dias. E para a mulher, mais do que 3 doses por dia, por dia, em qualquer dia, e mais do que 7 doses em 7 dias. E aí a gente tem o binge drink, né, que é o beber excessivo em curto tempo, 2 horas, que é definido por 5 doses para homens e 4 doses para mulher. Então, esse binge drinking aí, a gente não tem uma tradução para essa palavra binge em português, mas seria isso, né? É o excesso de bebida num curto período de tempo, que aí é definido, né, como 2 horas. E, mais uma vez, para nós mulheres, né, é inferior. Então, seria o equivalente a 4 doses ou 4 tacinhas de vinho, ou menos que uma garrafa em 2 horas. Vinho. De vinho, falando de vinho. Exato. Essa diferença de mulher para homem, né, é por conta da massa muscular mesmo, né, da massa corpórea no metabolismo do álcool. Por isso que tem essa diferença de homem para mulher e da capacidade mesmo, né, então, de metabolizar. Mais uma vez, exatamente, o álcool é uma substância tóxica que o corpo vai ter que lidar com essa presença desse fator agressivo. E o principal órgão que faz isso é o fígado, então, por tamanho de fígado, é que a gente tem essa diferença entre as doses de mulher e de homem. Uma dúvida. E a questão de tomar água entre as doses? Isso diminui a toxicidade do fígado? Isso não tem nada a ver? Na verdade, Paulinha, o estar hidratado favorece essa metabolização que a gente estava citando, né? Então, você dá uma ajuda para o seu corpo de fazer isso de uma forma mais fácil, assim como estar com glicose presente, ou seja, você está se alimentando durante o consumo de álcool, você está ali com uma glicose disponível, vai fazer com que o seu corpo consiga metabolizar o álcool de uma maneira mais favorável. Então, tudo isso é positivo, sim, naquele momento. Agora, o quanto que isso, digamos, consegue amenizar efetivamente. Os efeitos nocivos, né? Não neutraliza, né? Não é um antídoto, só é uma ajuda. Só é uma ajuda. Tem muita gente, né? Várias pessoas que bebem bastante e que não são alcoólatras, né? Mas é importante saber que esse comportamento coloca essas pessoas em risco, tanto para desenvolver o alcoolismo, quanto expõe essas pessoas a outros problemas de saúde relacionados ao álcool, né? Então, doenças cardiovasculares são as mais comuns, né?
mas outras também. E se, depois de tudo que a gente falou, né, da questão das doses, do que é uma dose considerada de baixo risco, de alto risco, do que é o beber excessivo ali no tempo. Se você, depois de ouvir isso, tiver dúvidas, né, a gente sugere, pode ser interessante, usar um questionário que é chamado de CAGE, e para repensar o seu consumo do álcool, né? Ele é chamado de CAGE em inglês, né? Que é CAGE, C-A-G-E, sendo o C counting down, né? Em inglês, mas querendo dizer se você já teve a intenção de diminuir o consumo. O A seria o aborrecimento pelo consumo, né? Já te causou algum aborrecimento o seu consumo de álcool, né? Algum problema, algum aborrecimento, enfim, mesmo. O G seria o guilt, né? Que é se sentir culpado. E o E é o beber para curar a ressaca. E em inglês é de eye opener, né? Como é que é? Eye opener, né? Que na verdade, é isso. Você está de ressaca e bebe para curar a ressaca, né? É o carnaval, né? Você acorda no dia seguinte, vai beber para comprar, como é que fala? Para rebater. Para não queimar a largada, né? Aquela coisa, né? De assim, putz, né? Eu bebi no primeiro dia, estou de ressaca, no segundo não vou conseguir aproveitar, então eu vou beber. Não vou conseguir fazer isso, mas eu já vi bastante gente que faz. E assim você fica 7 dias nessa pegada. O BD Drink já foi no primeiro dia, né? Sim, e aí, assim, duas respostas afirmativas a esse questionário, elas já sugerem que você precisa ficar atento e pode ser que você esteja abusando ou esteja num grau de dependência alcoólica, né? Então, talvez seja útil pensar a respeito. E esse cage é justamente a palavra que fala em jaula, né? Então, ou seja, você está sendo limitado por esse seu consumo de álcool. Eu acho legal essa analogia aí, né? Então, pode ser que o seu consumo de álcool esteja te trazendo restrição, esteja te trazendo falta de opções, que é justamente esse repensar que a gente queria trazer aqui. Eu acho que tem muito estudo já comprovando os efeitos nocivos do álcool, né? Que ele é associado com doenças cardíacas, o aumento de stroke, câncer, né? Câncer. Câncer, pode ser mais de... Nossa, fugiu agora a palavra. AVC. Acidente vascular cerebral. Como é que fala? Derrame. Popularmente. Enfim, isso já é comprovado, né? Mas eu vou falar pela minha experiência agora. Eu já fui essa pessoa de beber uma tacinha por dia, e eu falava exatamente essa mesma frase para mim, né? Eu tive um dia difícil, cansativo, e eu cheguei agora em casa, cansada, no meu espaço seguro, eu mereço uma tacinha de vinho, né? Então, eu já fui essa pessoa. Nos finais de semana eu bebia mais, né? Eu me permitia mais. E aí eu comecei nesse movimento de melhorar a saúde, né? Que foi grande parte, começou com a medicina do estilo de vida, e comecei até pelo pilar do sono, que não tem nada a ver, né? Mas assim, as mudanças uma foi puxando a outra, e eu acabei parando com essa tacinha todo dia, porque eu comecei a perceber que tanto no sono, quanto na atividade física, quanto na minha disposição, né, no meu humor, enfim, foi tão... tem uma coisa que a Samantha fala muito, né, ficou incoerente com o resto, né, não fazia mais sentido eu beber essa tacinha por dia, porque para mim, na minha experiência pessoal, me fazia mal. Eu comecei a perceber que me fazia mal e não
não o contrário, que era o que eu achava, a história que eu contava para mim antes é que me fazia bem, né? Daí eu percebi que não é verdade. Então, sei lá, esse é só meu relato. O meu relato é igual ao seu. Eu também era da mesma forma. E aí né, para mim a grande descoberta é o álcool não me ajuda a dormir. Ajuda no início, mas minha qualidade de sono é pior, né? O sono fica pior. E é exatamente isso, foi igualzinho já, que vai perdendo, né? Vai perdendo o sentido não faz mais sentido, na verdade, tomar essa tacinha. E que não é que a gente merece, né? Eu lembro que a Sá falou isso comigo, né? Não é questão de merecimento. Quando você vai tomar uma taça, né, um final de semana, é porque você quer, não porque você merece, né? É isso que eu ia trazer. E, na verdade, o que nessa reflexão é que você merece outras coisas, né? Exato. Por que você merece a tacinha? Você merece ter um cuidado, um autocuidado, de repente. Então, você vai descobrindo outras coisas que você merece e que são mais interessantes do que a tacinha. Outras oportunidades aí. Eu acho que o fato de se sentir bem disposta, falando de mim, né? O fato de eu me sentir bem disposta e com energia é o que eu mereço. Eu não sabia que era possível, mesmo assim, parece exagero, mas é verdade, eu não sabia que era possível me sentir tão bem. Depois que eu descobri que é possível, eu decidi que o que eu mereço é isso. E não a tacinha. A tacinha eu posso. Exatamente, eventualmente, quando me der vontade. Exato. Eu sempre faço a pergunta: qual é a minha necessidade interna que não está sendo atendida, na verdade, que eu tenho que buscar na tacinha de vinho ou algum outro hábito nocivo, tenho que buscar fora. Não, mas isso é uma coisa tão simples e tão aparentemente óbvia, mas é um aprendizado grande. Quando você consegue fazer essa pergunta no momento certo, é a chave da questão, é o começo de tudo, né? É por isso que eu acho que a autoconexão, né? Mais uma vez, um pilar ajudando o outro, né? Sempre, né? Da questão da autoconexão, de relacionamento, né? Com você mesmo, se conhecer, se conectar, e aí você fazer essas perguntas, né? E mais suporte para tomar decisões, né? Escolhas. Sim, para fazer escolhas. Mais saudáveis. E aí, né, terminando ali o assunto do álcool, quando a gente fala de alcoolismo, já da doença alcoolismo, é um pouquinho mais difícil. Os tratamentos, eles levam mais tempo, muitas vezes, né? Ele precisa de várias abordagens diferentes, normalmente de várias tentativas, né? E obter ajuda é muito importante para alcançar o objetivo, né? Parar de beber, um alcoólatra parar de beber sozinho é muito difícil. Então, é um caso que eu acho que precisa ser olhado com mais carinho e normalmente precisa de ajuda, né? De ser impulsionado pela rede de apoio aí, por familiares, etc. Agora, quando a gente fala de novos vícios, porque são vícios bem recentes, né? Como jogos, como uso excessivo de mídia social, jogos até eletrônicos, né? Porque jogo é antigo, mas jogo eletrônico, né? Ali prontamente disponível, você não precisa ir para uma mesa de jogo para jogar, você joga no seu celular. O uso excessivo de mídias sociais ainda não tem estudos tão robustos quanto do alcoolismo e do tabagismo, né? Mas já tem bastante. Mas, enfim, essa comprovação dos danos e dos riscos ainda ela está engatinhando perto dessas outras, né? Mas quando a gente fala, né, do álcool que a gente acabou de falar e do tabaco, né, do cigarro, aí já está extensivamente, já foi extensivamente estudado e assim não tem mais discussão.
E o cigarro, no caso do cigarro, né, não tem margem de segurança, ou seja, não tem fumar um pouquinho, né, como a gente falou do álcool, a margem segura, né, um cigarro, meio cigarro. Não existe baixo risco, né? Não existe baixo risco, né? E o dano é proporcional ao tempo e à quantidade que você fuma por dia, né? Então, para quem fuma, eu acho que é importante saber disso, mas saber também que é possível mudar e que quando a pessoa está pronta, ela pode parar de fumar. E ela para, né? Assim, tem muita gente. Aliás, hoje tem mais ex-fumante do que fumante no mundo. Aí falando, a gente vai falar um pouquinho dos benefícios, né, e do que acontece. E antes eu queria trazer até uma coisa que acho que a Samantha comentou, né, que as pessoas às vezes fumam a vida toda, né, e aí estão lá na frente e falam assim, mas eu fumei a vida inteira, né, fumei minha vida toda. Assim, que diferença vai fazer eu parar agora, né, com 50, 60, sei lá, anos de idade, 70, que seja. E tem, né, e aí agora a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, de algumas, né, porque tem muito benefício em parar de fumar, sempre. E os benefícios são rápidos e imediatos, assim. Então, a gente já falou também, né, que o tabagismo é a principal causa de doenças cardíacas, mas muitos desses riscos causados pelo consumo do tabaco podem ser revertidos simplesmente parando de fumar, né? Então, você para de fumar, esses riscos começam a diminuir. Por exemplo, quem tem pressão alta, né, a pressão arterial e os batimentos cardíacos quase que imediatamente diminuem após a cessação do tabagismo. E o risco de infartos, de ataques cardíacos, diminui já no dia seguinte, em 24 horas. Né? Então, vale a pena. Dentro de 2 semanas, também é um tempo bem curto, já é mais fácil subir escada, por exemplo, né? Você já sente menos falta de ar para atividades físicas um pouco mais intensas. Imagino que isso, eu nunca fumei, mas eu imagino que isso deve trazer de bem-estar, né, para a pessoa, de mudança de sensação de bem-estar. Um dos maiores focos, né, do dano que o tabaco traz para o nosso corpo é no DNA mesmo das células. Isso que gera, então, o envelhecimento das células e até o risco maior de câncer, que ele muda realmente a estrutura do DNA celular. Então, a partir do momento que você para de fumar, você já vai diminuir novos, né, danos para esses nossos genes, para o nosso DNA, e também permitir que esses danos causados, esses danos que estavam acontecendo, que eles vão evoluindo ou revertendo. Então, por isso que parar de fumar a qualquer momento tem o seu valor, sim, para a saúde. E até essa questão realmente das funções do corpo que são comprometidas, né, pelo cigarro. Então, as funções sexuais, a melhora da cicatrização e da pele como um todo, né? Então, o envelhecimento que o cigarro traz para a pele é também bastante conhecido e razão até daquelas antipropaganda ali no verso dos pacotes de cigarro. Então, o parar de fumar vai sim auxiliar na interrupção e na reversão desses danos. Você falou assim, eu lembrei, não sei se vocês já viram, eu já vi algumas vezes, acho que essa propaganda anti-tabagismo, muita gente já deve ter visto isso, as fotos de gêmeos, principalmente mulheres, né? Uma gêmea que fumou a vida toda e outra que não, e a diferença do envelhecimento é chocante, né? É muito aparente. E aí, só citar uma coisa, né, depois disso tudo, né, desses vários motivos para parar de fumar. Eu acho que é interessante, eu acho que a tecnologia tem várias
várias vantagens, né? Ela pode ser um hábito nocivo, mas ela pode nos ajudar também. Então, é tudo como a gente usa. Estou falando isso para falar que tem vários apps hoje em dia para ajudar, com recursos para ajudar a parar de fumar, né? Tem até um site que eu queria falar, que chama smokefree.gov, em inglês, né? Ali tem várias sugestões ali, né, de apoio, de como ajudar. Eu não conheço nenhum no Brasil, na verdade eu não pesquisei, mas eu imagino que deva ter também, né? Alguma coisa antitabagismo que ajude nesse sentido. Acho que em todos os tipos de hábitos nocivos e vícios, quando você percebe que eles estão te prejudicando e resolve fazer alguma coisa a respeito, é importante saber que, assim como levou tempo para a gente desenvolver um hábito, vai levar um tempinho para a gente parar, para a gente ou trocar um hábito pelo outro, ou perder esse hábito, né? Então, generosidade e autopercepção, generosidade e paciência, persistência são necessários. Deslizes e recaídas são normais e são considerados parte do processo de mudança, né? Todo processo de mudança. Parar de fumar, diminuir o álcool, emagrecer. Assim, você vai fazer um processo de emagrecimento, é comum isso acontecer, né? A gente estava falando de vício, comida também é um tipo de vício, né? E aí, voltando à questão da autopercepção, da autoconexão, e vem um pouquinho aquilo que a Paula falou, né? De prestar, de se perguntar, de se fazer a pergunta, né? Qual o que não está sendo atendido, né? Por que eu estou procurando isso? Então, prestar atenção em ou substâncias ou comportamentos, né? Alguma emoção negativa, tem um potencial tóxico que vai te trazer alguma limitação ou alguma forma de diminuir a tua capacidade de liberdade de escolha do teu verdadeiro potencial ali. Então, acho que isso ajuda a gente a discernir o que é um hábito bom de um hábito ruim. E quando aquele hábito está se tornando tóxico para você, né, Jaque? É isso que às vezes vale a pena estar reavaliando. Que uma coisa que pode... Até o exercício, né? A gente ouve falar. Até é uma coisa que no começo parece só... Se você só olha aquilo como uma coisa super boa, ele pode sim se tornar um hábito que está para aquela pessoa naquele momento se tornando tóxico, trazendo limitação, restrição. Então, esse pensamento de quanto aquilo é realmente uma escolha e te traz algo positivo e quanto que aquilo está te trazendo restrição, limitação, e com isso pode não estar sendo tão positivo. Sim. E aqui nesse nosso espaço, né, de MEV, com esse olhar, com essa abordagem, é importante até a gente dizer que a gente controlar esses hábitos ou esse uso das substâncias tóxicas, quando a gente se torna, né, mais atento à saúde, ao bem-estar, colocando isso como uma prioridade, como um foco de atenção mesmo, esse escolha de parar com esses hábitos nem precisa ser o primeiro foco da nossa atenção, porque ele passa, então, dentro dessa nossa abordagem, ser um comportamento que a Jaque falou aí, que é incoerente, né? Simplesmente não é coerente com a forma que você escolhe viver. E a partir do momento, então, que você vai fazendo movimentos aí, de você literalmente se mover mais, né? Incluir mais movimento na sua vida, se nutrir de uma forma mais completa, que te traga, né, uma sensação de realmente estar com o corpo bem nutrido, você está dormindo melhor, está trazendo sono reparador, você está prestando atenção nas suas conexões, daquela forma ampla, né, que a gente falou bastante no episódio anterior. Tudo isso não tem mais espaço, né? Quando você olha desse jeito, não tem mais espaço para você fazer um consumo exagerado de álcool, não tem mais espaço para aquele cigarro. E aí, então, este pilar, ele acaba sendo trabalhado de uma forma indireta, mas sim bastante efetiva. E é bem isso. Eu acho que
quando você passa a se perceber mais, a se olhar com mais carinho e a viver de uma forma diferente, né? A se sentir mais completo, se sentir melhor mesmo. Falando simplesmente, você se sente bem. Algumas coisas que estavam ali, que você não prestava atenção, começam a te incomodar e você começa a questionar, né? E a partir do momento que você enxerga um problema, um incômodo, você já está começando um movimento de mudança, né? E aí é dar o próximo passinho, um passinho de cada vez. Então, acho que é por aí. É como a gente sempre fala, a medicina do estilo de vida é uma engrenagem. Quando você mexe numa coisinha, você começa a mexer automaticamente nas outras, sem perceber, às vezes. Então, a mensagem que gostaríamos de deixar é que o vício pode ser controlado, tem tratamento, que muitas vezes precisamos de ajuda para obter sucesso. Seja da nossa rede de apoio próxima, de grupos com as mesmas demandas ou de profissionais de saúde especializados. Então, fica aqui, procure ajuda. E se você gostou, compartilhe, continue nos seguindo por aqui no Instagram ou no YouTube. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, até mais.